Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Master 7. Espero realmente que todos vocês estejam bem. Aqui é o Marcelo e dessa vez eu venho trazer um conteúdo sobre desenvolvimento de aplicativos e sistemas. A Master 7, portanto, é o CNPJ MEI que eu utilizo aí para projetos PJ, freelance, individuais e para futuras parcerias aí que possam ser realizadas. Bom, eu iniciei a minha carreira de desenvolvimento aí em 1994, né, com sistemas em COBOL, passei pelo COBOL, depois Delphi com Pascal, entre outras linguagens aí, mesclando experiências aí com infra e redes, né, que me trouxe experiência muito boas na área de TI. E nessas entrelinhas sempre acompanhando o Java desde seu início, que coincidiu mais ou menos com o início do Linux também. Porém, a partir de 2013 apenas que eu passei a me aprofundar melhor no Java, com projetos mais complexos e efetivos aí, na qual eu pretendo mencionar para vocês em futuros vídeos. Ok? Bom, eu tentei fazer uma abordagem diferenciada nesse conteúdo, pensando nas pessoas que não precisam entender termos mais técnicos e ao mesmo tempo tem uma noção maior da vivência desse profissional de desenvolvimento, né? Suas nuances aí, como a preparação do ambiente de desenvolvimento, versões, ideia da curva de aprendizado, aí, enfim, um universo aí de opções dentro dessa plataforma, ok? Para os mais técnicos eu deixo um link na descrição com um conteúdo que aborda mais tecnicamente aí o assunto. E em futuros vídeos aí provavelmente eu vou falar mais sobre ele também. Mais adiante a gente vai escrever um programa-fonte passando boas noções aí sobre o assunto na vida real. Por isso eu peço para vocês ficarem aí no vídeo até o final. A gente vai fazer a compilação, a alteração, a execução dele em 2 ambientes operacionais, né? Isso na prática mesmo. Que até o momento que eu gravei esse vídeo, não vi isso aí nos canais habituais que costumam aí tratar desse assunto. Então vamos lá. Bom, a linguagem Java, né, ela existe o conceito dela, a história de quando ela surgiu e tal, mas não é o foco meu nesse vídeo. Então, o que eu posso dizer sobre ela? Que atualmente ela é utilizada em milhões de dispositivos e aplicativos aí em todo o mundo, né? E é uma linguagem totalmente orientada a objetos, ok? O que é a orientação a objetos? Nada mais é que uma técnica de programação que permite muitas vantagens no código e na arquitetura do seu sistema ou aplicativo. Resolvi definir dessa forma, lógico, tudo que eu estou falando agora aqui para vocês, existe a definição técnica, né, de profissionais da área realmente, mas aquilo que eu disse não é o objetivo nesse vídeo, trazer essas nomenclaturas mais técnicas, ok? Se vocês quiserem abordar de uma forma mais técnica, pode deixar nos comentários aí, a gente começa a fazer isso talvez nos próximos vídeos. Então é uma linguagem que sempre acompanhou os novos desafios da era computacional, né? Portanto ela está em evolução constante, não tem esse papo, nenhuma linguagem, tá, pessoal, tem esse papo, a linguagem está parando, está caindo de moda, não, a maioria das linguagens que eu trabalho, que eu já trabalhei também, acompanham a evolução. Então não tem essa de a linguagem vai acabar, essas coisas, né? Existem linguagens que realmente acabam, mas estou falando das linguagens que estão mais na pauta na atualidade, não acaba, tá? Ela se aprimora. Então, assim como ela é uma linguagem, né, que permite a orientação a objetos, se aplicada da forma correta, isso aumenta a qualidade do aplicativo ou do sistema em todos os aspectos, ok? Então vamos lá. Aqui eu trouxe um slide para vocês terem uma noção do universo que é o Java, né?
e inclusive para ter uma noção também da curva de aprendizado que é uma linguagem desse nível, né? Você não aprende isso, nenhuma dessas linguagens mais modernas, na realidade, você aprende em 6 meses, 1 ano aí, tá? Precisa de uma curva grande de aprendizado, então não é tão simples, né, você deixar de usar uma linguagem para usar outra assim de repente, ok? Não é só abandonar um conhecimento, é abandonar talvez anos e anos de experiência que você vem adquirindo naquela linguagem para trabalhar com outra, seja qualquer linguagem. Então aqui, ó, só um exemplo, eu destaquei aqui esse ano, né, 2 plataformas aqui do Java, que é a Enterprise Edition e a Standard Edition. A maioria dos aplicativos de sistemas que você vê por aí, comerciais principalmente, estão relacionados com essas 2 categorias aqui do Java, tá? Eu tirei isso lá do site da Oracle. Se você quiser entrar aqui, ó, congela o vídeo aí, que você vai ter a possibilidade de entrar nesses links aqui, mas não é o foco desse vídeo entrar em detalhes mais técnicos disso aqui. Notem apenas que tem, ó, o Java ME, que é uma outra categoria de desenvolvimento, o Java Card e o Java TV, né, usado para Smart TVs, aí, aplicativos de Smart TVs, aí o cara usa essa plataforma aqui. Então, vocês veem que cada categoria dessa daqui é um mundo Java totalmente novo, que a pessoa vai anos ali se dedicando para pegar experiência e para ver a dominação dessa tecnologia, ok? Então tenha consciência disso aí, tá? Ok, vamos para frente então. Então assim, pessoal, nota que a abrangência, né, de uma linguagem de programação, aqui a gente está falando de Java, mas toda linguagem tem essa abrangência, né? E o que eu coloquei aqui, ó, um pouco de ética e bom senso. Eu vejo muitos profissionais criticando certas linguagens porque dominam a outra linguagem. Não acho legal fazer isso. Eu acho que toda linguagem ela tem a sua curva de aprendizado que é grande aí, né? E não convém um profissional que é bom em uma linguagem e domina ela falar de uma outra linguagem que talvez não conheça muito bem, não é? Então, por isso que eu coloquei aqui a ética e bom senso. Eu não costumo fazer isso e sugiro que não façam também, né? A linguagem é boa a partir do momento que você domina ela, usa todos os recursos dela a favor da aplicação e do sistema e consegue transformar isso em produtividade para o usuário, trazendo também qualidade de software, qualidade de código, várias questões aí, tá? Então, toda linguagem que possibilita o uso aí de orientação a objeto, então é recomendado usar aplicando boas práticas de programação e levando em consideração a qualidade do código, de manutenção, em fazer manutenção da forma correta. E aí existem equipes que trabalham com isso, toda uma técnica para trabalhar dessa forma, que não é objetivo aqui também do vídeo trazer detalhes disso, né? Talvez em vídeos futuros, mas existe essas coisas e é bom, né, você que está assistindo, você que está vendo, ter essa consciência do que existe aí nesse meio, né? Então eu considero que o ciclo de vida, né, de um aplicativo ou sistema, ele está diretamente relacionado com a qualidade com que o código está escrito e mantido, né? Eu fiz uma especialização em desenvolvimento de aplicativos e o meu TCC, no caso, né, para fazer essa pós-graduação, foi baseado em qualidade de código. Então eu tenho um trabalho todo a respeito disso, enfim. Também não é objetivo entrar nesse detalhe aqui, mas vocês saberem que existe essa preocupação aí no meio, ok? Então vamos lá, a linguagem Java ela é interpretada por uma JVM, que a gente chama de Java Virtual Machine. A Java Virtual Machine evolui muito a cada dia, a cada versão, inclusive não executa só Java nela, executa outras linguagens também, ok? Então ela existe por os principais ambientes atuais operacionais aí,
né? E aí às vezes a pessoa fica em dúvida em qual instalar, né? Existe a JRE na JVM, que ela é utilizada apenas para executar aplicativos, ou seja, não é um ambiente da pessoa que vai desenvolver na linguagem, apenas executar os aplicativos já prontos nela, né? Então, qual que você vai instalar? Se o seu objetivo é só executar um aplicativo Java, então você só vai usar a JRE. A JRE ela é gratuita em todos os ambientes, todas as situações, todas as versões. Ok? Agora, se você é um desenvolvedor, quer fazer programas em Java, aplicativos e sistemas, aí tem que ser a JDK, que é o ambiente, o kit de desenvolvimento da linguagem Java, que aí você vai ter uma possibilidade de fazer isso daqui, ó. Você vai editar o código-fonte, olha bem esse gráfico aqui, ó. Então aí você vai utilizar de um compilador que vem nessa JDK, que é um comandinho que vocês vão ver daqui a pouco, vai gerar um bytecode, por isso que ela é interpretada, e a JVM vai interpretar esse bytecode e ela existe, por exemplo, aqui para Linux, para Windows, para Mac. E aí o mesmo bytecode, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, vai executar em qualquer desses ambientes aqui. Ok? Então vamos lá. Então assim, com essa breve noção, né, do que eu estou falando aqui, sobre preparação do ambiente de desenvolvimento, vocês veem que existe um mundo Java lá. Qual ambiente de desenvolvimento a pessoa precisa? Então isso tudo é preparado antes, o ambiente... A máquina de desenvolvimento, a máquina do desenvolvedor, ela precisa ser preparada. Qual a versão do Java que o sistema vai usar? Se você trabalha numa equipe, todos da equipe é sugerido que use a mesma versão, que é a mesma versão também do banco de produção, do sistema de produção, do servidor de produção, enfim, né? A IDE normalmente costuma ser... O que é a IDE? Né? A IDE é um ambiente gráfico que facilita o uso da linguagem. Né? Você vai ver um exemplo que eu vou dar daqui a pouco, prático. Eu vou fazer tudo na mão, sem usar a IDE. E num vídeo futuro, eu vou trazer por que a IDE traz produtividade para o desenvolvedor. Isso aqui já está mais ligado a a área técnica, né? Quem desenvolve realmente. Então, assim, precisa preparar um ambiente com bibliotecas, os frameworks que vão ser utilizados, que são também um outro mundo de possibilidades, enfim. Por isso que eu disse que é importante vocês terem noção de que é uma curva de aprendizado bem longa aí, ok? Então vamos lá, vamos a um exemplo prático aí, aquilo que eu disse para vocês. Primeiro eu vou trazer aqui manualmente, né, porque não é o objetivo do vídeo aí ensinar detalhes da linguagem, essas coisas, só para vocês terem uma ideia de como que funciona esse compilador desse slide anterior aqui que eu mostrei para vocês, para gerar esse bytecode. E aí eu vou gerar ele no Linux e vou jogar ele por um ambiente Windows aqui. Não vi pessoal fazendo isso também na internet, então para vocês verem na prática isso aqui funcionando, ok? Vamos lá, vou jogar para vocês aqui. Ó, eu estou aqui no Linux e esse cara é o Nemo, como se fosse o Explorer, né? Então vocês veem aqui que eu estou aqui na minha máquina, esse lado aqui é a minha máquina, não tenho nada nesse diretório. Eu criei um diretório chamado teste JLin, de Java Linux, né? Vai estar aqui. E do outro lado aqui, o mesmo navegador, eu tenho uma máquina virtual do Windows, e que eu uso temporariamente, né? E tenho aqui também mapeado lá nessa máquina virtual o ambiente chamado teste JWin, que é Java Windows aqui no caso, ok? Então eu vou entrar no meu prompt de comando agora aqui e vou editar. Estou no mesmo diretório lá que vocês viram, então eu vou criar aqui um programa chamado exemplo.java. Vocês verem ali que já tem que ter o ponto Java ali, isso aí já é uma convenção, tá? Não se liga nos termos técnicos, só realmente para vocês verem aqui. Eu vou escrever na mão. Exemplo,
Isso aqui é tudo convenção de linguagem, tá, pessoal? Não precisa se preocupar com isso, mas olha que o desenvolvedor passa, né? Então aqui você vê que esse nome exemplo ele tem que ser exatamente o nome do arquivo lá, existe uma convenção para isso, enfim. Tudo que eu estou escrevendo aqui, inclusive, existe. Essas palavras reservadas, enfim, né? Começa a aprendizar. Vou fazer algo mais simples possível aqui, para rodar um programinha para vocês aqui. E estou escrevendo na mão mesmo. A IDE facilitaria isso para a gente, né? Aquilo que eu comentei no slide anterior, mas só para a gente exemplificar aqui. Isso aqui eu estou usando um editor de texto puro e simples aqui, tá? Vou pôr Linux aqui de propósito, tá? Depois vocês verem o negócio lá na frente. Bom, feito o programa lá, né? Vê que eu usei um editor bem simples aqui. Então, nota esse system.out.println aqui. Esse S do system tem que ser maiúsculo, senão dá errado, tá? Então, existe uma série de detalhes nesse sentido. Esse ponto e vírgula do final aqui também é exigido pela linguagem, pelo compilador, tá? Então, uma vez o programa estando pronto, você precisa gerar aquele bytecode. Como é que você faz isso? Então, uma forma de você verificar qual a versão de Java você está usando aqui é digitar o comando -version. Se você tem ele instalado, né, o JDK aqui no caso, então você com esse comando aqui você consegue ver qual versão que está usando. No caso aqui eu estou usando a última da versão 1.8 no momento que eu estou gravando o vídeo aí, tá? Então é só escrever ali, ó, o JavaC e o nome do programa que você quer compilar, né? Nesse caso JavaC. Óbvio ali que eu não vou nem simular nenhum erro aqui, nada, para o vídeo não ficar muito extenso. Então vocês viram que no diretório aqui, ó, eu não tinha nada, tá vendo? Total zero. E agora se eu listar de novo os arquivos que estão aqui, eu vou ter o .java, que eu gerei no momento que eu editei aqui o programa, criei ele do zero. E depois que eu rodei o JavaC, que é o compilador, em cima do programa fonte, ele gerou o bytecode para mim, que é esse carinha .class aqui. Então agora eu posso executar ele, né? Eu vou limpar a tela aqui e vou executar com o comando Java exemplo, que é o nome do .class. E não preciso informar a extensão .class, porque ele já busca automaticamente e executa ali para a gente, ok? Então se eu quiser fazer alguma alteração nesse programa, vou dar uma incrementada nele aqui. Opa. Vamos colocar mais um trick aqui, ó, para vocês verem. Vou colocar umas linhazinhas assim. Vou colocar aqui aqui assim, para ficar bonitinho. E aqui assim, aumentar esse lado aqui, enfim, quem tem o fonte faz as alterações que quer, né? Vou copiar essa linha, pregar aqui embaixo, beleza. Então, olha lá, se eu executar de novo aqui sem compilar, nota que ele não pegou alteração, ok? Porque ele está pegando o class antigo, sem alteração, então tem que compilar de novo. Então eu vou usar o JavaC, vou fazer a compilação. Se não tiver nenhum erro, ele pula para a linha de baixo. Se tiver algum erro, ele vai exibir ali. E agora sim, se eu executar, ele vai pegar a alteração que eu fiz. Aí, tá vendo? Nota que o .class e o .java estão aqui no diretório. Ok? Agora eu vou voltar aqui no gerenciador de arquivos, né? Nota que eu estou aqui no Linux, ó. Então eu tenho aqui as duas, o class e o Java. Eu vou copiar só o class lá para a máquina Windows, ó. Vou colocar lá do lado aqui, vou arrastar, jogar lá para cá, olha lá. Copiei só o class para o Windows. Mas onde está essa máquina, né? Vocês vão ver ela agora aí, ó. Essa máquina aqui, ok. Então eu estou nela aqui, estou na minha uma máquina virtual, né?
Vocês veem que eu tinha listado aqui, eu tinha dado um dir nesse diretório, né, equivalente ao que eu acabei de fazer a cópia, e não tinha nada, ó, 0 bytes. Como eu já copiei, se eu der um dir agora vai mostrar o mesmo exemplo .class que eu executei no Linux aqui no Windows. Então é só usar, eu não preciso compilar nada aqui, eu só quero executar para vocês verem, né? Então o exemplo não precisa da extensão. Então eu vou usar o Java agora, a JRE no caso, no Windows, que eu acabei de instalar inclusive, ok? Futuramente a gente pode fazer vídeos aí ensinando a baixar, instalar isso aqui, de onde baixar e tal. Mas no caso aqui o objetivo é só executar o mesmo bytecode que eu executei no Linux aqui na máquina Windows, olha lá. Por isso que eu coloquei o Linux de propósito lá que eu comentei com vocês. Olha lá, nota que está com as alterações que a gente fez. Teste de Java no Linux. Aí o cara está no Windows, mas é o Windows, eu quero alterar isso aqui. Aqui na máquina Windows você não consegue fazer isso, ó. Porque aqui você só tem o Class, e o Class você não altera, tá? Teria que ser a máquina que tem o ambiente de desenvolvimento para fazer essa alteração. Beleza? Vamos voltar na apresentação. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, ok?